Olá pessoas, tudo bem com vocês? Antes de mais nada, nosso muito obrigada por você estar aí se inscrevendo no nosso canal. Não deixe de se inscrever para a gente manter essa conversa falando de arte. Estamos aqui num ambiente propício em meio à natureza para a gente falar de arte egípcia. Lembrando que aqui é um breve histórico, não é? Temos uma média de 5 a 6 minutos para provocar em você esse interesse pela pesquisa e para te dar um norte, como as coisas foram acontecendo, foram sendo registradas. A gente falou em uns programas anteriores de arte rupestre. A gente falou tanto do bidimensional, pintura na parede das cavernas, como a gente falou também do tridimensional, algumas esculturas. A gente fez esse caminho e cronologicamente, e agora a gente vai falar de arte egípcia. Os egípcios, eles estão lá no Oriente, dentro do continente africano. Muita gente desconhece ou então acha que não é, ainda fica um pouco confuso em relação à localização. Claro que a gente teria muitos e muitos assuntos, né? É uma cultura que deixou uma herança absurda assim, para todo mundo. E a gente vai falar um pouco dessa crença que eles tinham e a maneira que eles tinham de fazer esses registros, né? Então, os egípcios, eles acreditavam na vida pós-morte, então eles cuidavam muito desses registros, de como eles se vestiam, como era a questão cultural, justamente para que se mantivesse vivo. Os egípcios também tinham uma crença muito grande em relação à magnitude de todas as construções, né? Então, visto pelas dinastias dos faraós, né? Então, essas sucessões de faraós de comando, claro que sempre o masculino dominando, né? Sempre um faraó. Queria ver as mulheres dominando, elas eram estrategistas também, não pensem em vocês. Mas os homens eram que dominavam, e sempre essa questão da onipresença, né? Sempre a questão da ostentação. Talvez já venha dos egípcios, não é? Essa ostentação que a gente tem hoje, muita gente gosta de ostentar. E eu falo sempre que isso é uma herança egípcia, pensando em alguns monumentos, algumas coisas, como a gente já, o próprio nome fala, né? Vem de lá também, faraônicas, né? A gente sempre olha para a pessoa e fala, nossa, olha o tamanho da casa daquela pessoa, ela deve ser muito importante. Olha o tamanho do carro, olha o tamanho do prédio, né? Então sempre você vai por essa questão da grandeza. Os egípcios, eles deixavam registrados, né, como eu estou mostrando aqui, na parede também das construções, tem o nome de hieroglifos. Daqui que a gente tem também as primeiras inscrições, e aí vai derivar a escrita. Então, a alfabetização se dá por meio dos desenhos, as passagens que estavam acontecendo. Claro, tem uma questão política também, o que se queria transmitir neste momento, mas esses registros que já vinham do Homem das Cavernas, né, já tinha essas inscrições, e aqui também. Mesmo porque, para não esquecer da história, né? Das crenças, dos deuses que eles tanto cultivavam. A policromia aqui existente é muito forte, as proporções também aqui são muito fortes, né? Os egípcios, eles vão acreditar então na vida após morte, e para tanto eles vão deixar essa história registrada, né? Para não esquecer do que aconteceu e quem era a pessoa de mais importância. Eu separei também aqui alguns dos monumentos. Então a gente tem essa estrutura egípcia, ela não tem muito movimento, né? Ainda é muito estático, estão vendo aqui? Homem e mulher. Outra coisa interessante também, pensando nas pirâmides, que eram grandes templos, ou melhor, grandes sepulcros, né? As pirâmides, elas mostravam o poder também desses faraós. Aqui está algumas representações. Então a gente tem Miquerinos, Quefren e Queops. Quanto maior o poder do faraó, maior a pirâmide. Aquilo que eu estava falando para vocês, né, dos tempos atuais, né? Quanto maior o poder daquela pessoa, maior é a construção, maior são os bens que ela tem. Bom, outro monumento curiosíssimo é a Esfinge. A Esfinge retrata a cabeça do faraó, ou seja, toda a sua inteligência, e o corpo retrata o felino. O felino era um animal muito, muito, muito importante, tanto que as pinturas, vocês vão reparar aqui, olha, nesta, tem o olhar agateado, estão vendo? Puxado, no homem também.
Reza a lenda, alguns pesquisadores, que vai defender que o felino, o gato principalmente, ele é responsável por uma exclusão, assim, né, por um extermínio dos ratos. E o rato era um bicho que traz até hoje, né, muita bactéria, muita praga, muita peste, né. Então o gato acabava acabando com uma série dessas doenças. Então eles cultuavam o gato, e também pela sua agilidade, por estar em vários lugares ao mesmo tempo. Os 7 territórios, né? Pensando ainda nesse culto na vida pós-morte, essa preparação também que o faraó, que o herdeiro tinha, e os seus discípulos ajudavam a cultuar. Esse aqui é um sarcófago, este especialmente Tutankhamun, que também tem uma história fantástica, assim, de vida e de brevidade, porque ele vai embora muito cedo. Então todos os adornos corporais, tudo aquilo que o faraó ostentava e utilizava para deixar bem demarcado quem era que mandava, né? Qual era a etnia, qual era a descendência, a ascendência, enfim, era colocado no sarcófago. Aqui também, pensando nessa crença pós-morte, a gente vai ter as múmias tão faladas nos livros, nos filmes, né? Tão temida também. Mas a múmia nada mais é do que essa iniciativa, essa vontade, né? Essa crença da vida pós-morte. Então, preservar o corpo, preservar o máximo possível para quando chegasse, atravessasse esse portal, chegasse nessa outra vida, nessa outra terra, intacto, né? Ou melhor, na mais próxima feição possível. E também levavam joias, levavam todos os adornos, e aí os discípulos continuavam levando alimentos, porque ele tinha que se alimentar de alguma maneira para poder sobreviver na outra vida. Essa era a crença maior, né? E a gente vai encontrar várias inscrições egípcias. Uma outra coisa bastante importante também são as construções. Além da pirâmide, a gente tem os elementos arquitetônicos. Eu falo sempre que né, os arquitetos, enfim, vão beber nessa fonte inspiradora. Aqui a gente tem um exemplo de colunas. Já o fuste, que é o corpo da coluna, a base e o capitel. O capitel é esse detalhe aqui, tá vendo? Esse detalhezinho, super elemento arquitetônico, que vai se diferenciar depois para vários elementos, assim, vários períodos, né? Você vai poder identificar se é gótico, se é barroco, se é uma ordem grega, dórica, jônica, coríntia, né? Por conta do capitel. Então é muito importante essa construção vinda dos egípcios, né? E essa perfeição também que eles tinham na retratação, né? Isso aqui é a deusa Nefertiti. Vocês vão perguntar, mas ela... E os cabelos, né? O que a gente tem de pesquisa, de história, né? Pela localização também egípcia, é uma incidência de calor muito forte, né? Então, um lugar que você não tinha saneamento básico, que você não tinha pasta de dente, que você não tinha nada disso, né? Então, a maioria raspava mesmo os cabelos por conta do calor e dos piolhos, digamos assim, né? O mais desconhecido pra gente. Mas tinha muita bactéria, muito inseto, é muito complicado essa vida. Dizem também que a primeira esteticista da história que a gente vai ter é Cleópatra, porque vocês não pensem, um lugar que não tem saneamento, né? Não tem uma pasta de dentes, né? E de repente a Cleópatra, em meio a outras mulheres, ela pegava ali uma folhinha, sei lá, seria uma folhinha semelhante à folhinha de hortelã. E aí ela ficava mastigando, e aí chegava perto do seu amado e aquele hálito perfumado, pronto. Ou, né, aqueles banhos que a gente vê muito em filme, mas que reza a lenda que sim, né, todas as pesquisas vão dizer que sim, que ela tomava banhos com leite, né, leite de cabras, enfim, então a pele dela se diferenciava das outras mulheres. Então tem uma história que ela, por conta dessas questões, ela seria a primeira esteticista da história. Bom, a arte egípcia, acho que é muito importante a gente ter essas questões da vida pós-morte, das inscrições, né, dos hieroglifos, essa incidência mesmo de herança cultural, então a escrita, principalmente, né. Outra coisa importante é o calendário.
A distribuição também em horas e minutos, a distribuição dos meses do ano, então as estações todas e como que eles dividiram esse calendário. E as construções magníficas e essa divisão por dinastia. E é bom lembrar que todo faraó tinha um grande conselheiro que era o sacerdote, né? Então os sacerdotes praticamente eles governavam ainda mais do que os faraós, do que os herdeiros. Bom, eu tô com a bibliografia aqui que a gente vem consultando para saber mais. Essa é do H.W. Hanson e Anthony Hanson, Iniciação à História da Arte. Maravilha, super completo. A gente vai com ela até o final dos programas. E tem algumas outras edições. Essa aqui também é do Hanson, pela Martins Fontes. Vocês podem pesquisar à vontade. Aquele livrinho que eu mostrei para vocês, de História da Arte para Crianças, também tem. Ó, arte egípcia. Também, vocês estão vendo aqui esse casal enigmático, né? Que é a estátua do príncipe Rahotep e sua mulher Nefert. Aqui, gente, está datando de 2700 a.C. E para quem for viajar, está lá no Museu do Cairo, no Egito. Então, vale a pena pesquisar. Olha, mais imagens de hieroglifos. E as pirâmides, aqui já colorido, tá vendo? Claro que você chega lá hoje, vai ter comércio em volta e tudo mais, né? E a esfinge, que são monumentos, né?